Olá, gatinhos e gatinhas! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o mês do orgulho LGBTQIA+. Por isso eu estou toda colorida, pretendo me vestir à altura, porque esse vídeo pede, tá? Mesmo que na parte de baixo a gente esteja de pijama, porque o home office permite a gente fazer isso. Brincadeira, tá, gente? Tô normal, toda arrumadinha. Foi um pedido de um grande amigo querido meu e também porque é um mês, é um marco para a história da comunidade LGBTQIA+. E nesse canal nós também gostamos de falar de minorias. Mas a senhora me falou aqui, nossa senhora, né? É que meus alunos chamam de senhora, gente. Eu sou professora, eu não me liberto desses estigmas. A senhora falou aqui que os negros são a maioria no país. Como que eles são a maioria? São minorias. Gente, quando eu emprego esse termo maioria-minoria, não é no sentido numérico. Os negros são, sim, a maioria da população brasileira, mas eles são a minoria enquanto na busca de direitos e conquistas. Eles são a minoria porque eles foram relegados à marginalização na história, assim como a comunidade LGBTQIA+. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre a história da homossexualidade geral no mundo, porque é um dos segmentos aí, LGBTQIA+, eu não vou explicar a sigla, mas tem vários vídeos no YouTube, depois eu até coloco o link aí para vocês verem. E podem ter certeza que cada letra tenta abarcar a grande diversidade que foi percebida, né? Eles conseguem fazer isso, acatar essas diversidades de gênero e de relações de sexualidade. Então, eles são a minoria porque durante muito tempo foram estigmatizados e relegados à marginalização na história. Eu vou falar sobre a história da homossexualidade, como eu falei para vocês, que é o que a gente tem mais registro na história. Vou falar sobre o porquê que agora domingo é o dia do orgulho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E também vou falar para vocês as conquistas que eles obtiveram até hoje na história, com muita luta. Vem comigo, vamos falar sobre LGBTQIA+. A história da homossexualidade no mundo, os historiadores já entraram em consenso que as práticas homossexuais estiveram presentes desde a pré-história. Nós temos registros pré-históricos de pinturas rupestres, porque o homem da pré-história ainda não tinha escrita, aqui no Brasil, no Parque da Serra da Capivara, nós vamos ter registros de práticas homossexuais, de pinturas rupestres, de pintura nas pedras, nas cavernas. Então, era uma prática normal. Nas antiguidades, sociedades da antiguidade clássica, como Grécia e Roma, também era uma prática normatizada. Vários filósofos conhecidos da antiguidade grega tiveram práticas homossexuais. Era visto como uma prática normal em que algumas pessoas tinham em alguns momentos da vida ou para sempre na vida. Então, quando ela começou a ser caçada? Quando a prática heteronormativa de pessoas que têm relações héteros começaram a se impor para a sociedade inteira. E daí nós também temos que ver que a religião, infelizmente, teve um papel crucial nessa institucionalização da prática heterossexual. Então, eu disse para vocês que na pré-história havia práticas homossexuais, nas sociedades clássicas antigas tinha práticas homossexuais. Na China, século XIII, nós já vamos ter um registro de condenação à homossexualidade, né? Quem era homossexual já era passível de pena de morte no século XIII na China. E na Europa, durante a Idade Média, que eu expliquei para vocês lá no primeiro vídeo do feudalismo, quando a Igreja Católica, a Igreja Cristã,
tornou-se a grande instituição que normatizava, que regulamentava os padrões sociais de como a sociedade tinha que se comportar, aí nós vamos ter a prática homossexual sendo condenada. Então, durante a Idade Média, muitos homossexuais foram condenados, porque já era visto como uma prática não normatizada, errada, tá? Então, durante a Idade Média na Europa, a prática homossexual foi demonizada. O homossexual era visto como uma pessoa do outro lado do binário da Igreja Católica de Deus e o diabo. Era visto como o lado do capetinha mesmo, tá? No século XIX e XX, quando a ciência ela se institui, né? Aí nós vamos ter a igreja perdendo espaço e a ciência ocupando as explicações da sociedade, nós também vamos continuar com a homossexualidade, daí relegada à condição de doença. Então, século XIX e XX, a ciência coloca a homossexualidade no panteão de doenças. Como ela foi relegada à condição de doença, nós vamos ter tratamentos alternativos. A cura gay. Não, eu não estou falando de 2016, quando o deputado queria colocar isso como uma prática normal para o Brasil. Eu estou falando do século XIX e XX. No século XIX e XX, eram oferecidos tratamentos a quem tinha prática homossexual, como eletrochoques, lobotomia, que é operar e tirar uma parte do lobo cerebral, eu não tô brincando, estupros corretivos, é mesmo, é isso que você tá ouvindo, estupros corretivos, tá? Essas eram as alternativas que a ciência oferecia para quem era homossexual. Que triste, né? Eu vou lembrar ainda a vocês que ninguém estava a salvo disso. Esse filme aqui, maravilhoso, conta a história do Alan Turing, o pai da computação, um gênio que teve um papel importantíssimo na Segunda Guerra. Ele decodificou os códigos nazistas e pôde oferecer à Inglaterra inúmeras informações que definiram assim, a postura dela na guerra e definiram até a vitória aos aliados, né? Ele teve um papel muito importante aí. E o Alan Turing, ele foi submetido a um tratamento de castração química. O governo inglês, na época, o colocou como pena a ele, como uma medida a ele que ele se submetesse a essa castração. Não é assim mentira falar que ele terminou os últimos dias já não ciente da pessoa dele, que era um gênio, então perdeu toda a genialidade e morreu tristemente e totalmente depressivo. Olha que horror. Os nazistas também vão perseguir os homossexuais. Até no vídeo passado vocês vão ver que eu falei que era um setor, um segmento do que os nazistas perseguiam. Eles tinham que usar o triângulo rosa invertido aí. Então, olha só a trajetória que eles percorreram. Hoje, até o ano passado, em 2019, nós vamos ter a perseguição aos homossexuais. Em 70 países é considerado crime ser homossexual e em alguns esse crime é passível de pena de morte. Então, não, gente, nós não estamos falando do século XIX nem da Idade Média, nós estamos falando de hoje. Triste, nefasto esse cenário. Então, dentro desse cenário, a comunidade LGBTQIA+, se uniu e propôs aí lutas, conseguiu algumas vitórias e se solidificou como sendo uma comunidade muito heterogênea e que abraça toda essas singularidades de gênero e de sexualidade. As lutas. Em 1969,
nós vamos ter num bar dos Estados Unidos, num bar chamado Stonehall Inn, desculpe a minha pronúncia em inglês, tá? Nesse bar, os homossexuais masculinos, eles começaram a ser abordados pela polícia e reagiram. Então, nessa data, quando eles reagem e propõem um posicionamento, vai ser o Dia Internacional do Orgulho Gay, que é o próximo domingo, dia 28 de junho, né? Que foi esse evento. A partir desse evento, nós vamos ter dois movimentos gays dentro dos Estados Unidos, muito importante, que vão começar a unir em primeiro momento os gays, depois as lésbicas se juntam também. Em 1970, 80, as lésbicas vão adentrar esse movimento. A partir do movimento feminista, elas conseguem também se impor e juntar a essa comunidade. E daí nós vamos ter importantes lutas a partir dessa reunião desses segmentos, primeiramente. É preciso lembrar também, gente, eu tava olhando na minha colinha, tá? Porque a memória é boa, mas também não é de ferro. É preciso lembrar que em 1980 surge a AIDS. A AIDS vai ser uma doença que vai estigmatizar os homossexuais. Em 1980, nós vamos ter bastante nomes do cenário musical e cultural, né? Nós vamos ter o Freddie Mercury, aqui no Brasil o Cazuza, que são homossexuais que vão ter suas vidas ceifadas pela AIDS. E muitos setores tradicionais da sociedade e religiosos vão chamar a AIDS de peste gay ou de câncer gay. Então, como se não bastasse todas as perseguições e todo esse cenário de ir carregando um fardo muito grande na história, os homossexuais são associados, estigmatizados, sofrendo mais preconceito porque tiveram essa doença relacionada e atracada a eles, né? Depois as pessoas vão perceber que é possível e essa doença todo mundo está passível, desde que não tenha os cuidados que todas as pessoas héteros e homossexuais e de outros gêneros ou orientações sexuais podem pegar essa doença. Então, esse capítulo da história da homossexualidade também vai ficar bastante pesado por conta desse estigma que foi lançado a eles. No Brasil, esse movimento LGBTQIA+, ele nasce no contexto da ditadura. Aquele vídeo que eu fiz para vocês explicando o AI-5, daquele momento da história do Brasil que foi governado por militares, por vários militares, mas pelo grupo dos militares, onde não havia manifestações culturais, de expressão livre, né? Nesse momento, nesse contexto é que nasce o movimento LGBTQIA+. Então, ele nasce através de dois periódicos. Eu não vou lembrar o nome dos dois, só de um. O periódico Lampião na Esquina e outro jornal. Esses jornais, eles vão disseminar para o público e para o conhecimento algumas notícias e algumas pautas e lutas importantes do movimento. Até vai ter um episódio que vai ser ligado àquele episódio lá nos Estados Unidos que ficou sendo como o Dia Internacional do Orgulho Gay, em São Paulo, um bar chamado Farol Bar, na época. E nesse bar, as lésbicas elas vão tentar entregar o periódico e vão ser barradas pela polícia, onde elas vão reagir. Então, esse dia também vai ser o dia do orgulho lésbico em São Paulo. Então, esse evento aí vai marcar. Nós vamos ter o grupo liderado por um antropólogo, Luiz Motti, que tem livros maravilhosos, que é o Grupo Gay da Bahia, que vai imprimir importantes lutas, vão conseguir várias conquistas por essas lutas. É um grupo que existe desde 1980.
E esse grupo, ele vai ser muito ativo dentro da história das conquistas e lutas aqui do movimento LGBTQIA+, no Brasil. Além dos nomes, esses nomes que hoje estão ganhando cenário, que tem um papel fundamental em canais do YouTube, em alguns programas de TV, que possui esse papel tão fundamental que é levar explicação e entendimento para as pessoas que estão fora desse entendimento e que muitas vezes tem muita coisa para se desconstruir ainda, tá? Agora eu vou falar das conquistas de direitos civis que para nós héteros veio de mão beijada, né? Então é nisso também que eu tenho que estabelecer o diferencial do que eu falei lá no começo das minorias. Gente, para nós, para o homem branco heterossexual, algumas coisas já é normal, ele não teve que lutar. E esses grupos, essas minorias, teve que lutar muito para ter coisas que pra gente, que é colocada numa posição de privilégio, veio de mão beijada. Então isso a gente tem que ter em mente também. Então agora eu vou falar das conquistas do LGBTQIA+, as conquistas civis. As conquistas. O primeiro marco foi em 1985, quando o Conselho Nacional de Medicina Brasileiro tira a homossexualidade do catálogo de doenças no Brasil. A OMS, Organização Mundial de Saúde, vai fazer isso 5 anos depois. Vai tirar a homossexualidade, que era chamada de homossexualismo, com sufismo ismo, que é um sufismo de doença, do catálogo de doenças. Então, hoje, isso é importante porque até hoje, se algum profissional da área de saúde oferecer tratamentos que empreguem a cura gay, ele pode ter o seu registro profissional cassado, porque isso não existe. A homossexualidade não é doença. Então, isso é um importante marco. Em 2008, nós vamos ter as cirurgias de redesignificação sexual sendo fornecidas pelo SUS. Não pode falar mais cirurgia de mudança de sexo, porque a pessoa, ela sempre teve, ela nasceu com o sexo, mas ela em seu gênero, em seu papel social, e ela se vê como sexo que ela não nasceu. Então, ela vai redesignar o seu sexo. Ela não vai mudar, ela sempre teve aquele sexo, mas ela vai redesignar através dessa cirurgia. Então, isso também vai ser um importante marco. Mesmo, gente, que a gente sabe que tem uma fila de espera grande, mas no SUS, e muitas pessoas vão para a alternativa particular. Mas a gente vê que o Estado oferecendo isso, é que o Estado entende que existe essa possibilidade e que é importante essas pessoas conseguirem isso. Outro foi em 2008, a possibilidade da pessoa mudar em seu registro o nome dela para o nome social, para o nome que ela tem com ela, né? Isso vai ser bem importante também. Em 2013, vai ser regulamentado civil o casamento homoafetivo. Muito importante, essencial, porque muitas pessoas já viviam uma união homoafetiva e, como não era garantida por lei, quando o ente falecia, o que acontecia? Muitas vezes não tinha direitos de receber uma pensão. Às vezes o que acontecia também, uma parte tinha um filho e levava, que a gente tem casos assim até de grandes nomes, de pessoas do mundo artístico, tinha o filho e levava para essa união, e a outra pessoa se afeiçoava o filho. Quando morria, o companheiro não podia ficar com o filho, que tem toda uma relação afetiva construída com o companheiro. Essa criança tinha que voltar com a família da parte falecida. Então isso vai ser muito importante. E em 2019, o ano passado, a gente vai ter a criminalização
da homofobia pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é importante falar, gente. Por que pelo Supremo? Porque o Poder Legislativo do Brasil está enrolando para fazer essa lei. Eu vou fazer um vídeo bem curtinho durante a semana explicando Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Se der tempo, prometo. E o Poder Legislativo que elaboram as leis brasileiras. E eles estão com essa lei engavetada. Então, o Supremo foi lá e puxou a orelhinha e falou, não, é crime, vou sancionar como crime, porém está na lei do racismo ainda. Essas foram as conquistas, existem inúmeras mais que estão na luta, no pleito, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês a se desconstruírem, a pensarem, né, nessa comunidade tão rica, tão diversa, tão necessária, com outros olhos desconstruídos. A gente tem um processo de desconstrução a fazer, do qual eu não me excluo, né, mas é necessário. Vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo com algum parente, com alguma pessoa que talvez tenha uma visão um pouco preconceituosa, tá? Ou não, com algum amigo que vocês acharem interessante, curtirem, darem um like e até o próximo vídeo. Beijão!